Boa noite, hoje é dia 11 de abril e vamos para o nosso devocional do dia. Um devocional onde eu leio tanto o devocional da manhã quanto o devocional da noite, do devocional Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional, que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir estas reflexões sobre a sua palavra, que se encontra no Salmo 22, versículo 14, e no Salmo 25, versículo 18. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco neste dia. Amém, amém, amém. Bom, vamos lá para o nosso devocional do dia, lendo a introdução da Bíblia Spurgeon, do livro de Salmos. Circunstância da escrita. Como o livro é uma coleção de muitos salmos diferentes, escrito ao longo de um grande período de tempo, não há apenas um autor para essa coleção. De longe, a designação mais comum nos títulos é Salmo de Davi, que se pode referir a Davi como autor desses salmos. O papel dele como músico na corte de Saul, bem como suas muitas experiências como pastor, soldado e rei, o tornam um provável candidato à composição desses salmos. Outros títulos incluem a designação de Salomão, 72 e 172, Asaf, 50 e dos 70 ao 83, os filhos de Corá, 42, 44 ao 49, Etam, 89, Emã, filho de Corá, 88, e Moisés, 90. Todos salmos consistem em muitos hinos e orações diferentes, escritos por indivíduos, mas usados pela comunidade. Se considerarmos os nomes que constam nos títulos como os autores, a data da composição varia do tempo de Moisés, século XV a.C., até um tempo após o exílio, sexto século a.C. ou mais tarde. Alguns dos títulos contêm informações históricas que podem indicar o local e o contexto da escrita. As informações podem não se referir à data da composição, mas os locais onde seus conteúdos estão inseridos, tendo sido escritos algum tempo depois de os eventos terem ocorrido. Este é um cenário mais provável. Muitos casos, esses salmos também incluem passagens de ação de graças mostrando que foram escritos depois que Deus ter respondido às suas orações. Contribuição para a Bíblia. A relação entre a ação de Deus na vida de seu povo e como o povo reagia a elas é a contribuição mais significativa desse livro. Deus nunca falou diretamente em nenhum dos salmos, como sempre fazemos nos livros narrativos e proféticos. Assim, os salmos são escritos a partir de uma perspectiva humana, à medida que os autores vivenciam diversas situações da vida. A luta para entender como os atributos de Deus, particularmente sua soberania e bondade, se relacionam à experiência da vida, é um tema importante na coleção. Estrutura. O livro de Salmos é do começo ao fim um livro de poesia. A poesia hebraica não tem uma rima ou métrica regular, mas usa um paralelismo que consiste em 2 ou 3 versos que correlacionam e completam um pensamento. Uma parte do paralelismo se trata de um sinônimo, onde o segundo verso ecoa o primeiro. O paralelismo antitético apresenta um contraste entre 2 segmentos, e no paralelismo sintético o segundo completa a ideia do primeiro. Os salmos podem ser divididos em classes: hinos, do 145 ao 150, e cânticos de ação de graças, do 30 ao 32. Salmos de lamento, 38 e 39, que são orações ou clamores a Deus em ocasião de angústia. Salmos reais 2 e 110, aquele a respeito do rei terreno de Israel. Salmo de entronização 96 e 98, os quais celebram a realeza do Senhor. Salmos penitenciais 32, 38 e 51, aqueles que expressam contrição e arrependimento. E salmos de sabedoria ou didático 19 e o 119, os quais tendem a ser proverbiais. Spurgeon em Salmos. Deus permitiu que Davi passasse por muitas experiências, não tanto para si mesmo, mas para o bem das futuras gerações. Sempre que lemos os salmos dele, podemos nos identificar de uma forma ou de outra. Todavia, às vezes que me encontro em um beco sem saída, ali de Davi, acho que nunca descia em uma situação tão humilhante que não tenha visto uma situação ainda pior.
Ainda assim, como também nunca subi a um ponto tão alto que não tenha visto Davi muito acima de mim, pronto para cantar sua música com o seu instrumento de corda, enquanto eu cantava a minha canção. E esse é a introdução da Bíblia Spurgeon do livro de Salmos. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntarão. Salmo 22, versículo 14. Será que a terra, o céu, alguma vez viu um espetáculo de sofrimento tão triste? Na alma e no corpo, nosso Senhor sentiu fraco como a água derramada no chão. A colocação da cruz em sua base o abalou, com tanta violência que estirou todos os seus ligamentos. Fez doer cada nervo, de alguma forma deslocou todos os seus ossos. Por causa do seu próprio peso, o augusto sofredor sentiu tensão crescer a cada momento durante aqueles longas 6 horas. Sua sensação de fraqueza e desmaio foi avassaladora, ao mesmo tempo que sua própria consciência se tornou nada mais do que uma massa de dor e desfalecimento. Quando Daniel teve a grande visão, assim descreveu suas sensações. E não restou força em mim, o meu rosto mudou de cor e se desfigurou. Não retive força alguma. Que grandeza, que grande fraqueza deve ter sido nosso maior profeta quando teve a visão ameaçadora da ira de Deus e a sentiu em sua própria alma. O nosso Senhor aguentou o que o nosso Senhor aguentou teria sido insuportável para nós, e algum tipo de inconsciência teria vindo em nosso socorro. Mas em seu caso, ele estava ferido e sentiu a espada. Ele esgotou o cálice e sorveu cada gota. Ó Rei do sofrimento, título estranho, mas verdadeiro, atribuído somente a ti, entre todos os reis. Ó Rei das feridas, como devo sofrer por ti, que por causa de todo o teu sofrimento me poupastes do meu. Que por acaso de todo o teu sofrimento, a nós nos ajoelhamos perante o trono de nosso Salvador, que ascendeu lembrando-nos bem do caminho pelo qual ele preparou o trono da graça para nós. Em espírito bebemos de sua taça para que possamos ser fortalecidos em nossa hora de opressão, quando ela vier. Em seu corpo natural, cada membro sofreu, e assim deve ser no espiritual, mas apenas de todos os seus sofrimentos e feridas. Seu corpo subiu sem máculas para a glória e poder. Da mesma forma, o seu corpo místico sairá da fornalha, como nada além do que o cheira de fumaça. E esse é o devocional da manhã. Considerai as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoe todos os meus pecados. Salmo 25, versículo 18. É bom para nós quando nossas orações sobre nossas aflições estão ligadas a súplicas relacionadas aos nossos pecados. Quando estamos sobre a mão de Deus, não estamos totalmente tomados por nossa dor, mas lembramos de nossas ofensas contra o Senhor. Também é bom levantar tanto o sofrimento quanto o pecado. Ao mesmo tempo, foi Deus que Davi levou sua aflição. Foi a Deus que Davi confessou o seu pecado. Observe então que devemos levar nossas aflições ao Senhor. Mesmo que forem pequenas, devem ser levadas a Deus, pois Ele conhece os cabelos de sua cabeça. E você deve entregar ao Senhor as grandes aflições, pois Ele tem o oceano na sua palma de sua mão. Vá a Ele, seja qual for o seu problema atual, e você o encontrará disposto e desejoso de alívio. Mas precisamos levar nossos pecados a Deus também. Devemos levá-los até a cruz para que o sangue caia sobre eles para remover sua culpa e destruir seu poder de corrupção. A lição especial do texto é essa, que deveríamos ir ao Senhor com nossas aflições e pecados com a disposição correta. Note que tudo que Davi pede sobre suas aflições é: considerai minhas aflições e meu sofrimento. Mas a súplica seguinte é muito mais expressiva, definitiva, decidida e plena. Perdoa todos os meus pecados. Muitos sofredores teriam colocado assim: remova minhas aflições e sofrimentos e considera os meus pecados. Mas Davi não fala assim, ele clama: Senhor, quanto às minhas aflições e sofrimentos, não vou determinar a tua sabedoria. Senhor, considerai-vos, vou deixá-los para ti. Eu ficaria feliz em ter meu sofrimento removido, mas faz segundo a tua vontade. Porém, quanto aos meus pecados, Senhor, sei que preciso que sejam perdoados. Não posso suportar cair
nem mais um momento por causa da maldição deles. Numa balança, um cristão considera a aflição mais leve do que o pecado. Ele pode suportar o que seus problemas continuam, mas não pode aguentar o fardo de suas transgressões. E esse é o devocional do dia 11 de abril. Amanhã nós voltamos com mais um devocional do dia aqui no TikTok. Tenha um bom resto de sábado e até amanhã.